E aí, Quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca, esse daqui é o Bidê. Antes da gente começar esse vídeo, tem vários vídeos já pra sair. Eu sei, foram umas 2 ou 3 semanas sem vídeo novo no canal. Depois sobre o Rafael Braga, que vocês podem ver aqui no cartãozinho, esse último vídeo que eu postei, né? Mas aconteceu um monte de coisa, e um monte de coisa que eu precisava, tipo, começar a resolver internamente de mim, de como começou esse projeto, sabe? Tipo, de estar ligado com uma série de coisas muito importantes e que tiveram mudanças muito drásticas nos últimos meses e tal. Então eu precisei dar um tempo para pensar esse espaço novamente, né? E não se preocupem, tem vários vídeos que vão vir, já estão sendo roteirizados, então se liga aí que o Bidê vai voltar a ter vídeos cotidianamente, tá? Tanto no meu Twitter quanto no Facebook eu perguntei quais são os temas que vocês acham que são legais a gente tratar aqui no canal. Aqui nos comentários você também deixa o que você acha legal a gente trazer e tal. Não esquece de se inscrever no canal, porque isso fortalece muito aqui, né? Pra voltar e ter sempre vídeos legais e pesquisas e tal. Também dá o seu troféu joinha pra esse vídeo, já clica no sininho pra a gente não perder nenhum dos novos vídeos que vão ter aqui no Bidê, certo? Bem, roda a vinheta aí e a gente já volta. O tema desse vídeo, ele é um tema recorrente por aqui, que é a questão do racismo, né? E a gente precisa lembrar que o racismo no Brasil ele é estrutural, ou seja, não tem como a gente pensar modificar grandes coisas no Brasil, a gente não pensar as questões de gênero, de raça e uma grande modificação e uma série de coisas aí colocadas, né? Tipo, e aí, por que eu tô falando isso? Porque ontem vários sites noticiaram um vídeo da Luciana Gimenez, que é entrando numa cozinha, e nessa cozinha tem várias mulheres negras, ela virando e falando: ah, tá rolando uma bagunça na senzala, ao se referir a esse espaço da cozinha e dos trabalhadores e trabalhadoras que na sua maioria eram negros e que ali estavam. Provavelmente várias pessoas lembram que há algumas semanas um restaurante em Pinheiros, aqui em São Paulo, chamado Senzala, foi alvo de escracho justamente por ter este nome, Senzala. Aqui no cartãozinho eu vou deixar uma série de vídeos que tem aqui no YouTube explicando mais ou menos sobre a questão da escravidão no Brasil, o que isso significa até hoje na nossa história e na forma como o Brasil se organiza socialmente, as políticas. Aí você me pergunta, por que utilizar a palavra senzala é considerado racismo? A senzala, para acho que todo mundo que passou pela escola no primeiro e no segundo grau, na minha época era o primeiro e segundo grau, sabe que a senzala eram os espaços aonde os negros que foram sequestrados da África, ou seja, sofreram diáspora forçada, foram traficados por ingleses, portugueses até o Brasil, né, desterrados, viviam. Era um prédio dentro do engenho, dentro da mina, dentro da fazenda, aonde essa negritude que tinha sofrido uma diáspora forçada da África, né, dormia e passava a maior parte do seu tempo, né, e em condições bem ruins, porque eram amplos salões assim de terra batida, com grades nas janelas que existiam ali, né, que eram janelas grandes, mas com todas cheias de grade, e que as mulheres e os homens negros e as crianças negras escravizadas dormiam ou no chão batido ou em esteiras de palha. As pessoas só saíam da senzala para quê? Para trabalhar na indústria da cana, café, na mina, para serem castigadas, para serem torturadas e para ir à missa, né? E na frente das senzalas nós tínhamos de Pelourinho. Era isso a senzala, né? A gente está falando de um período onde as pessoas eram confinadas depois de serem retiradas
das suas casas, do seu convívio familiar, atravessavam o mar traficadas, eram vendidas, então não eram consideradas seres humanos, eram consideradas objetos, né? E eram estocadas nesses espaços que a gente chama de senzalas. E nesses espaços onde elas chamam de senzalas, elas saíam para trabalhar até a morte, ou elas saíam para serem torturadas no Pelourinho. Uma série de motivos que organizaram o que a gente chama de Estado racista no Brasil. E aí a Luciana Gimenez, e aí esse bar que se chama Senzala e afins, estão cometendo crime porque a questão do que significa simbolicamente a senzala para toda uma população, né, inclusive para a Constituição do Estado brasileiro e afins, é justamente galgada no que era o mais básico da degradação do ser humano pelo racismo. E a gente precisa lembrar que racismo no Brasil é crime, né? Desde o dia 5 de janeiro de 1989, nós temos a Lei 7.716, que institui o racismo como crime no Brasil, né? Institui a figura da injúria racial e uma série de coisas. Então a gente precisa começar a lembrar o povo que acha que é tudo bem ser racista, que é só piadinha, que é só uma forma de falar, que estas formas de falar, que estas formas de se resgatar questões que fraturaram parte da população brasileira, né, e que nós temos consequências até hoje, são crimes. Começa por aí. A outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar, se a senzala era o espaço onde se confinavam pessoas que eram torturadas, pessoas que estavam ali não por vontade própria, pessoas que tinham sido sofrido sequestro das suas casas, do além-mar, a gente for pensar, por exemplo, no que significa a questão dos campos de concentração para os judeus, por exemplo, e você chegar num lugar onde a maioria dos trabalhadores ali são judeus e virar e falar: ah, tá rolando uma baguncinha aqui no campo de concentração, eu acho que é uma forma muito, muito grave e pejorativa para se relacionar com aquele lugar de trabalho, ou até mesmo virar e ter um bar e achar legal colocar o nome lá, campo de concentração. É um desrespeito à dor de um povo, a todo o processo histórico do que significou esse espaço para a população judaica, e que eu acho que a gente precisa ter o mesmo cuidado quando a gente vai falar de símbolos que oprimiram historicamente o povo negro no Brasil. A gente precisa ter esse cuidado. Por que essa indignação vale para um setor, para um setor social que foi duramente violentado durante a Segunda Guerra Mundial, e não vale para um outro setor social que foi duramente violentado durante o Brasil Colônia e o Brasil Império? Eu acho que a gente tem que ter pelo menos uma isonomia quando vai pensar espaços que concentravam pessoas que eram para ser vítimas de tortura, para ser vítimas de trabalhos estressantes, para ser vítimas justamente por elas serem de raças e etnias diferentes do caucasiano e da supremacia branca. Acho que isso são questões para a gente pensar e a gente refletir de que a ação da Luciana Gimenez ou o bar ter este nome quer dizer apenas um problema individual dessas pessoas, nossa, elas são muito mazinhas. Não, mas de como o nosso país lida com o racismo estrutural, de não compreender que o nosso país é o país que nós temos hoje, onde os negros são a maioria da população, assim como as mulheres, mas nós temos corte de orçamento, uma série de coisas, nós temos precarização da vida das pessoas negras e das mulheres e tal. Por quê? Porque a gente tem essa compreensão de que não se deve ter reparação histórica para essa população, assim como teve reparação histórica para outras raças e etnias, que a gente precisa compreender isso para não ter episódios lamentáveis como esse. Esse foi o vídeo de hoje, vários outros vídeos vêm por aí, tô fazendo várias pesquisas sobre algumas coisas bem legais, né, que eu espero que vocês curtam, né, então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o seu troféu joinha pra gente, compartilhar esse vídeo com seus amigos para a gente poder debater o que significa realmente o racismo estrutural no país e como
algumas coisas que a gente pode banalizar quando a gente vai fazer esse contraponto com outras raças e outras etnias, elas não podem ser banalizáveis, porque a gente não banaliza para os outros, né? Então, por que banalizamos para o povo negro, né? Quando a gente vira e fala, isso aí é racismo, isso aí não pode, isso aí é crime, isso aí é inaceitável num país como o nosso. Compartilhe esse vídeo. Eu vou deixar aqui também vídeos antigos para vocês verem o que a gente já produziu, retornar aí, né? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, aqui todinhas, @Luquíssimo em todas elas. E a gente volta na semana que vem com mais um vídeo, tá? Mua!